2017 eu conheci autoras que me deixaram com aquela velha sensação de por que eu não li antes? Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adrê e hoje eu tô aqui pra falar sobre as melhores séries da minha vida, ou algumas das. Apesar de eu ter achado que 2017 foi um ano bem mediano em relação a leituras, eu conheci algumas autoras e algumas histórias que eu fiquei apaixonada. E algo que eu quase nunca faço, eu fiz muito esse ano, que foi ler séries praticamente inteiras. Algumas já tinham todos os livros, outras estão no meio do caminho ainda, mas o fato é que eu conheci histórias que eu saí recomendando pra todo mundo mesmo, inclusive pra vocês eu já recomendei, mas aqui tá tudo junto e vocês vão poder se deliciar e aumentar a lista de vocês, porque a série The Royals da Erin Watts começou a ser publicada no Brasil em 2017 e nós já temos Princesa de Papel, que foi o primeiro livro, e Príncipe Partido, que foi o segundo. O terceiro tá saindo agora em janeiro e essa história me fez fazer a maior loucura de todos. Assim que eu terminei de ler o primeiro livro, eu fiquei muito louca, muito. A história termina no momento em que você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Eu preciso saber, senão eu não vou conseguir mais viver. E aí eu fui em busca do segundo e do terceiro livro em inglês, não entendi metade do que eu li, porque meu inglês não é tão bom assim, mas li as histórias. E por que eu fui até o terceiro? Porque o segundo, ele termina também de uma forma ainda mais crazy, e eu queria saber muito o que ia acontecer. Claro que depois que chegou esse livro, eu dei uma lidinha rápida, assim, em algumas partes, só pra tirar algumas dúvidas, e eu tô louca, muito louca que chegue o terceiro logo, e assim eu vou tentar reler. Mas o que essa história fala? A nossa protagonista tem um pai super rico, só que ela não sabia quem era o pai dela. E ela se virou durante muitos anos praticamente sendo mãe da mãe dela. E depois que a mãe dela morre, chega um cara na escola dela, ela toda lá, não posso demonstrar pra ninguém que minha mãe morreu, senão vai dar ruim, eu vou ter que ir pra conselho tutelar, essas coisas. E aí chega um cara falando: oi, eu sou o seu tutor, o seu pai morreu, mas você tem muito dinheiro na conta. Isso dá uma pequena virada na vida dela. Mas a principal virada tá quando ela conhece os filhos do seu tutor, os Royals. Para ser mais exata, o filho mais velho, que é o Red, e eles têm ali um atrito muito grande no início, mas depois eles vão se entender. E a história é muito maravilhosa, tem vários clichês, mas é aquela história que você lê e você devora muito rápido. Então agora, quando sair o terceiro, gente, aproveita, compra e lê os três juntinhos. Uma curiosidade é que Erin Watts é, na verdade, o pseudônimo de duas autoras, entre elas a Ellie Kennedy, que foi outra amada que eu conheci esse ano. Ellie Kennedy é autora de Amores Improváveis, uma quadrilogia que se passa na faculdade e que eu gosto tanto, mas tanto, que eu já fiz até uma resenha aqui no canal falando sobre os 4 livros, mas eu vou fazer um resumo pra vocês agora sobre o que fala essa série. Como eu disse, são 4 livros e eles se passam na faculdade. Os protagonistas masculinos de cada livro são amigos, eles são jogadores do time de hóquei da universidade e eles moram juntos. Apesar das histórias serem independentes, já que cada livro traz o seu casal de protagonista, é muito interessante que você leia ele na ordem, porque as histórias, querendo ou não, se entrelaçam. Por exemplo, a protagonista do primeiro livro é a melhor amiga da protagonista do terceiro livro. As histórias são... Gente, eu tô me irritando muito com esse vizinho. Nossa. Toda vez que eu clico em gravar esta merda, ele volta a bater. Os livros são muito quentes, alguns mais, outros menos. Mas o que eu mais gosto nessa série é que, além dela ser muito gostosa de se ler, eu gosto desse vibe universitária e tal, é que a autora sempre traz um assunto diferente à tona, um assunto que você pode ou não esperar encontrar nesse tipo de livro. É bem variado, tem das coisas mais banais, mais simples, a assuntos bem problemáticos e tal. Saindo um pouco dos romances, das histórias fofas, eu conheci a Victoria Viard e uma história que é uma mistura de fantasia com distopia, que começa com A Rainha Vermelha. Essa é uma quadrilogia, já existem 3 livros no Brasil, que são A Rainha Vermelha, Espada de Vidro e Prisão do Rei. A editora divulgou recentemente a capa do 4º livro que tá saindo lá fora, e que eu não vejo a hora de chegar aqui no Brasil, porque eu terminei o terceiro livro muito revoltada. Também temos publicado um livro de contos, que é A Coroa Cruel. É um livro com 2 contos de personagens secundários. Uma delas, na verdade, nem chega a aparecer
na história, ela já tá morta quando começa a história, mas o conto dela é perfeito pra gente ter uma visão melhor de alguns acontecimentos ali, alguns fatos. Eu digo que essa história é uma mistura de fantasia com distopia, porque acontece num mundo que não é o nosso e com pessoas que não são normais. Por que elas não são normais? Porque elas são quase uns X-Men. Em A Rainha Vermelha, a população é dividida pela cor do sangue, onde aqueles que têm sangue vermelho são mortais. E aqueles que têm sangue prateado são os governantes, são as pessoas que têm poderes. Só que aí a nossa protagonista é uma vermelha com poderes. Como isso, gente? Então, claro que isso causa muito bafafá. E essa é uma história que tem um foco, assim, muito grande na revolução. Assim como aconteceu em A Rebelde do Deserto, o foco não vai muito pro romance. O romance demora pra acontecer e ele vai sendo levemente construído através dos livros e tal. O romance só explodiu no terceiro livro e foi onde deu merda, né? A quarta autora maravilhosa que eu descobri esse ano, dizem que é uma fofa. Infelizmente eu não pude vê-la na Bienal e eu já tive a oportunidade de ler outros livros dela, porque eu tenho na estante, mas acabei não lendo, que é a V.E. Schwab. Essa autora tem um nome e um pseudônimo, ela lança livros com dois nomes diferentes, porque são para públicos diferentes. V.E. Schwab é o que ela usa com o público mais adulto, e Um Tom Mais Escuro de Magia é uma duologia ou uma trilogia, se eu não me engano. Não é uma trilogia, duologia é o do outro livro dela. E como vocês podem imaginar, tem magia no título, então isso aqui é uma fantasia muito louca, que eu nunca imaginei nada parecido. Inclusive já tem um segundo livro. Ai, que eu tô com preguiça de pegar. Mas saiu agora em 2017 O Encontro de Sombras, que é a continuação dessa história, onde o nosso protagonista pode atravessar mundos. São 3 mundos, o branco, o vermelho, o cinza e o preto, que não existe mais. Na verdade, esses mundos são Londres diferentes. A Londres, tal como a gente conhece, é a Londres cinza, é onde moram os mortais como nós. E o que é o nosso protagonista é da Londres vermelha, só que ele é um dos poucos que restaram da raça dele. Que raça seria essa? É uma raça que atravessa entre as Londres, entre um mundo e outro. Ele tem uma mania muito ruim, é de levar objetos de uma Londres para outra. Não que sejam roubos, mas é proibido essa prática, então isso com certeza dá ruim pra ele. Óbvio. E ele conhece uma garota na Londres cinza que vai ajudar ele durante os probleminhas que ele mesmo vai criar nessa história. Eu falei muito desse livro, falei que ia trazer resenha pra vocês e não trouxe, fiquei devendo, mas é porque passou e aí eu perdi o feeling. Mas é uma história muito maravilhosa que vocês têm que ler, na verdade, todos os livros que eu mostrei aqui. São vertentes totalmente diferentes, mas são livros igualmente maravilhosos. Se você não quiser pirar, você precisa ler numa tacada só. Existe uma leve probabilidade de você ficar com uma ressaca literária braba depois, mas acredita em mim, vai valer a pena. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu também quero saber o que vocês leram em 2017 que foi imperdível, porque vai que eu não li. Aí eu tento ler, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. E se você gostou desse vídeo, dá aquele like aqui embaixo. E eu espero vocês por aqui no próximo vídeo. Beijo! Tchau!